Primeira Epístola de João, capítulo 5, iremos ler do versículo 18 a 20, assim diz: Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno, e sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Ó Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te bendizemos, Pai. Oh, graças a Deus por esta palavra que nos fortalece, que nos nutre, ó Pai, espiritualmente, e que nos capacita para estarmos, Senhor Deus, pensando, meditando na Tua palavra, guardando em nós, ó Deus, esta mensagem, buscando trazer à memória o que verdadeiramente pode nos dar esperança. E a nossa esperança és Tu, Senhor, Jesus Cristo, o único Salvador, o único Deus, nosso Mestre amado, nosso Senhor querido. A Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém. O mundo está caminhando aceleradamente para um desfecho. As coisas estão sendo desenvolvidas para o chamado domínio global, o controle total. O mundo vai ficar totalmente digitalizado. As pessoas serão todas marcadas. Lá na Coreia do Norte, todas as pessoas já são digitalizadas, né? Onde passa, já conhece todo mundo. Não há ninguém fora de controle. Aqui, por exemplo, já foi descoberto criminosos quando estava no estádio ou estava em meio à multidão, no carnaval, a imagem, né, já foi revelada e ali foi surpreendida aquele marginal, aquela pessoa que estava procurada por uma identificação facial. Assim ficará o mundo inteiro. Tudo está caminhando para isso. Um só governo, uma só moeda. Já ouviram falar do Pix? Pois é, hoje ele é opcional, você faz ou não faz, mas haverá o tempo que não haverá outra opção, o seu dinheiro totalmente controlado, a sua vida ficará totalmente, aqueles que ficarão aqui estarão totalmente expostos à sua vida, né? Não haverá nada que ficará escondido, todo mundo receberá, né, uma identificação digital. É para isso, está tudo caminhando para isso. E como já está no plano, né, o plano manifesto comunista, existem 3 coisas que há muitos anos eles estão trabalhando, e as coisas estão já chegando a este clímax. Primeiro, é uma coisa que vai acontecer, olha, ninguém vai ter nada, esse negócio de propriedade privada, meu carro, minha casa, até os filhos serão do Estado. Na Argentina isso já está funcionando.
o governo vem e diz: essa fábrica agora é do Estado. Se chama despropriação, se não me engano, né? Essa fábrica, esta casa agora é do Estado. Então, por mais que a pessoa diga: não, mas eu trabalhei anos. Não, mas o Estado resolveu que é necessário ser expropriado esse seu bem. Então, não haverá propriedade privada. Outra coisa também que vem trabalhando: destruição da unidade familiar. Tradição, familiar, o pai, a mãe, isso tudo está sendo, aos pouquinhos, sendo destruído. Nós vemos aí a ideologia de gênero e outras coisas mais acontecendo. Essa unidade familiar está sendo destruída aos poucos. Nas novelas, nos meios de comunicação, nesses programas, por exemplo, Big Brother, tem até um personagem aí que mostra muito essas coisas, unidade familiar, tudo mudado, Isto está já acontecendo. E uma coisa também que vai acontecer: a destruição da religião, porque, se não me engano, foi Lênin que dizia que a religião é o ópio do povo. E o cristianismo tem que desaparecer. É uma pedra no sapato. E isso é um impedimento. E a cristofobia, ou seja, o ódio às coisas cristãs, já estava aí no mundo inteiro aparecendo. Igrejas sendo queimadas, cristãos perseguidos. Então isso já é uma agenda que está sendo assim executada a passos largos, está a galope. E nós, como cristãos, o que é que a gente deve então ter consciência, apesar de tudo isso? Veja que a palavra do Senhor, ela aqui que nós lembramos, 1 João 5, diz aqui umas verdades que nós temos que assumir, e diante destas realidades, o que é que nós devemos pensar? Então, desse jeito não tem mais jeito, não tem mais solução, o que é que a gente vai fazer? Não é para ninguém ficar desesperado, não é para ninguém ficar agoniado, pensando, então estamos todos perdidos. Estamos todos sem saída. O que é que a gente vai fazer? Olha, a palavra do Senhor diz aqui, 1 João 1, 5, 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, nasceu de novo, não peca, ou seja, entenda-se, não tem o desejo de errar, não tem um desejo de contrariar, desobedecer ao Senhor. Se porventura, a Bíblia diz, errar, pecar por um acidente, não por vontade, por dolo, mas aconteceu porque nós somos ainda imperfeitos, estamos crescendo até chegar à estatura de varão perfeito. Mas se porventura cometeu um deslize, a palavra de Deus diz: se confessar e deixar, vai alcançar misericórdia. Graças a Deus que nós temos um Pai misericordioso, onde a Bíblia diz que a misericórdia triunfa do juízo, está sobre o juízo. Então nós temos um advogado, o Senhor Jesus Cristo, que defende as nossas causas, e um coração contrito e aquebrantado Ele jamais desprezará. Então devemos entender bem isso. Então quer dizer que eu não erro, mas eu cometi hoje, eu me senti arrependido. Entenda-se, aquele que é nascido de novo, nova criatura, não tem mais prazer em continuar errante. Quem furtava, não quer mais furtar. Quem mentia, não quer mais mentir. Quem andava errado,
não quer mais viver assim. Os que são nascidos de Deus. Então, uma coisa que nos dá segurança é isto: é ser nascido de Deus. Quando Nicodemos perguntou a Jesus, ao mestre, o que é necessário para eu ser salvo? Aí o Senhor Jesus: é necessário nascer de novo. Quando a gente nasce de novo, aleluia, nasce de Jesus, aí já começa então o Senhor assumindo a direção e o governo e a proteção de nossas vidas. Então aqui é de suma importância entender isso: nascido de Deus, nova criatura. João 1,12 diz, concordando com esta doutrina, João 1,12 e 13 diz assim: mas a todos quanto receberam, quem recebeu aqui a Jesus, diga graças a Deus. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder, ou seja, a capacidade de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem na vontade da carne. Um dia aconteceu isto conosco. Todos aqui naturalmente, humanamente, somos nascidos da vontade da carne, nasceram do sangue, o nascimento natural. Mas esse novo nascimento não é assim. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Quando nós somos nascidos de Deus, aleluia, Jesus é o nosso Senhor, Ele é o nosso Pai. Pela palavra nós passamos a crer, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus, e o Espírito do Senhor nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E quando se fez o apelo, ou mesmo até quando não se fez o apelo, eu e Clarice, por exemplo, a gente se converteu sem apelo. E antigamente era assim também. A igreja não tinha apelo. As pessoas se achegavam a Jesus, outros falavam, mas um dia na história da igreja apareceu um pregador chamado Pastor Carlos Finney, e ele começou a estimular as pessoas a vir à frente, a levantar, a se pronunciar. Quem quer entregar a sua vida, a partir daí começou-se então a ter essa tradição de se fazer o apelo: levante a mão, confessa Jesus. E quando nós nascemos de Deus, aleluia, nós somos transformados em uma nova criatura, e agora nós estamos aos cuidados do nosso Senhor, aleluia. Qual é o filho que pede ao pai um pão e vai lhe dar uma pedra? Ele pede um peixe e vai dar uma cobra. Se nós, sendo os maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, todos nós que somos pais e mães, desejamos o melhor para os nossos filhos, e nós nos trabalhamos, nós nos esforçamos, fazemos sacrifício para que eles sejam melhores do que nós. Isso é natural. E a Bíblia diz: se Ele nos deu o seu único filho, não nos daria também com Ele todas as demais coisas? Agora, quando existe aquele ou aquela que não é nascido de Deus,
é nascido do nome da igreja. Existem pessoas que simpatizam por uma religião, por um segmento, né? Por uma filosofia, então se converteu a isto, ou por outro interesse. Naquele lugar existiam pessoas que lhe emprestavam dinheiro, ou que distribuíam para ele ou para ela uma cesta básica, ou ali havia uma moça, um rapaz bonito, porque estava interessado, ou por outras intenções, era convertido a isto. Mas quando veio os tempos difíceis, este que se dizia, ou esta, convertido a Jesus apenas por aparência, não suportou, não aguentou. Por quê? Porque não foi nascido de Deus. Porque aquele que é nascido de Deus permanece. Aleluia! Porque nós estamos aqui adultos. Porque quando a gente nasceu, né? Aí nós fomos o que? Amamentados. Deleita-te no Senhor. Ele satisfará os desejos do coração. E a gente foi se alimentando desse alimento que é o número 1, o alimento, o leite materno. A gente foi crescendo, se fortalecendo. E hoje nós estamos aqui, né? O nosso corpo completo, porque a gente nasceu de mamãe, e esta mamãe nos ofereceu o seu leite, para que a gente pudesse ser nutrido e tivesse um crescimento saudável. Assim aquele que é nascido de Deus, ele cresce, né, no conhecimento de Deus, e vai crescendo, e vai aumentando, e não importa as circunstâncias, as dificuldades até vêm para forjar, aleluia, para capacitar, porque todo aquele que milita, aquele que trabalha, aquele que peleja, ele é forjado, ele é capacitado no campo da batalha, e é o Senhor que nos capacita para isso. Isto tem aquele ou aquela que é nascido de Deus. Vem o temporal, vem a força das águas, tentam derrubar a casa, mas ela continua de pé, porque está fundamentada na rocha que é Jesus. Nasceu de Deus. Aleluia! Quem nasce de Deus é assim, permanece. As lutas vêm, passam, não desanime não. Quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação. A crente que não gosta de passar tribulação, mas para entrar no céu é com luta, meu irmão. Mas em Cristo somos mais que vencedores. Estamos vivendo ao meio pandemia e tantos outros problemas e tantas incertezas no mundo. Uma coisa é necessária: ser nascido de Deus. Aleluia. E também aqui, como continua a nos falar a palavra do Senhor, no mesmo versículo, 1 João 5, 18. Mas o que de Deus é gerado, o que de Deus é gerado, aleluia, conserva-se a si mesmo. Houve um tempo da história humana que não tinha geladeira. Imagine que é viver sem geladeira. Alguém aqui consegue viver sem geladeira? Como é que faz para conservar alimentos? Se chegasse carne, tinha que salgar. Eu não gosto de carne do sol. Tem que salgar, senão vai apodrecer. E o peixe, como é que tem que salgar? Tudo tem que ser salgado. Não tem geladeira. E é por isso que os navegadores ficavam tentando encontrar os caminhos das Índias, porque lá tinha os produtos que ajudavam a conservar
né, as coisas, seus alimentos. Por isso que no tempo antigo, um trabalhador, era tão importante, né, a conservação dos alimentos, que ele recebia, pela paga do seu trabalho, uma porção de sal. E é por isso que o trabalhador, no fim de mês, recebe o seu salário, derivado de quê? De sal, porque não tinha geladeira, e ele precisava ter um sal para salgar, até em ferimentos, né? E a gente coloca ali o sal e ali fica conservado. Então a gente abre a geladeira, aí vê aqueles produtos ali, tudo conservado, né? Que maravilha, né? Como é bom a gente ter a certeza que aquele produto que a gente comprou no supermercado, na feira, a gente coloca ali e a gente vai ter ele durante a semana, durante aqueles dias. E a gente fica triste quando de repente a gente não cuida desses produtos. Oh país, arruinou. Que tristeza para a dona de casa, faz aquela panela de feijão, e porque não se lembrou de ferver, aí vem aquela espuma, aí dá uma tristeza no coração, porque todo aquele trabalho que teve para ir na feira, e comprar aquilo, e comprar tudo, e gastar aquele tempo na cozinha, toda aquela panela tem que ir, né, jogar fora, porque azedou. Não é? Como é importante a conserva, né? E todos os produtos que nós compramos têm os seus conservantes. É por isso que os produtos não são mais naturais. O leite tem que ter conservante e outras coisas mais, extrato. Toda vez que a gente olha ali na embalagem, pode notar, tem um conservante. Nos sucos, tudo tem um conservante, para manter aquilo durante algum tempo, para que a gente possa usar, usufruir. E a vida do cristão, aleluia, espiritualmente também é assim. Glórias a Deus. Diz a palavra que o que é gerado de Deus conserva-se a si mesmo. Foi que a gente leu aqui no Salmo 51. O que é que conserva as nossas vidas? Todo dia, todo tempo, toda hora. No Salmo 51, olha a preocupação do salmista, né? Davi. Ele teve uma grande preocupação com conservação. Salmo 51, no seu versículo de número 11: não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. O Espírito de Deus que nos conserva. Quando o maligno sai da vida de uma pessoa, os demônios, e fica vagueando por aí, e diz a palavra que ele retorna para ver como é que está o estado da sua antiga casa, aquela vida que era o cavalo, né, a mula, e aí de repente algo ele nota, chama a atenção, a casa está bonita, está limpa, mas não tem ninguém. Ou seja, cadê o principal? Cadê o Espírito Santo? Não extingais o Espírito, diz a palavra. Não deixe apagar esta lâmpada. Aí ele encontra a casa adornada, a casa limpa, mas vazia. Cadê o Espírito Santo? O que é que ele faz? Apressadamente, ele chama os seus comparsas, diz a palavra que 7 piores do que ele mesmo, e o último estado dessa antiga moradia fica pior do que o primeiro estado.
E o que é que nos conserva? O Espírito Santo. O Espírito de Deus. Por isso que Jesus disse: não vos deixarei sozinhos, meu Espírito há de estar com vocês, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vós sois o templo e a morada do Espírito Santo, que nos conserva santos, separados, para adorar somente ao Senhor e servir a Ele com alegria. O que é que nós estamos fazendo aqui? É porque a gente tem o Espírito Santo e quer viver conservado. E a gente não pode abdicar, não pode desprezar este contato. Diz o hino da harpa cristã: guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com o teu Salvador. Quem é gerado de Deus conserva-se a si mesmo. Disse Paulo a Timóteo: Timóteo, cuide da doutrina e de você mesmo, hein? Se cuide. Mas quem não é gerado por Deus não se cuida. Despreza este momento, despreza as coisas de Deus, porque quer agradar a si mesmo. Não vive para agradar o Senhor, mas quer agradar o seu ego, a sua própria vontade, e não é nascido de Deus. Porque aquele que é nascido de Deus, em todo o tempo, não que ele ande sorrindo, dando risada todos os dias, há momentos difíceis, há momentos complicados, mas mesmo em meio à dor, em meio à angústia, ele sabe muito bem que o Senhor está bem presente e não o desampara. E o que é gerado por Deus faz, ele está contente, ele canta louvores. Mas se ele está sendo afligido, o que é que o nascido de Deus faz? Ele vai orar, dobrar o seu joelho e invoca o nome do Altíssimo e diz: eu sei quem tenho crido, a luta é grande, mas eu sei quem tenho meu crido, o meu Redentor, ele vive, eu creio. E a Bíblia diz que um coração contrito e aquebrantado ele jamais desprezará. Quando o inimigo vem com fúria para matar, roubar e destruir, o Senhor levanta contra ele. E o quê? O que é que o Senhor levanta contra o inimigo? O Senhor dos exércitos faz. O que é que acontecia nas guerras passadas? A gente que lembra aí, que assistiu os filmes dos pelotões, dos exércitos, o que é que eles traziam? Os cavaleiros, além das suas armas, o que é que eles traziam como emblema? A bandeira. Por isso que tem um hino que diz: um pendão real vos entregou o rei, a vós soldados seus. Aleluia. Um pendão real. O Senhor arvora contra o inimigo a sua bandeira. O Senhor dos exércitos, o general de guerra, para nos manter conservados diante dele, para que quando a trombeta tocar, estejamos preparados, não arruinados, não perdidos, mas ali prontos. Senhor, eis-me aqui. Quando se fizer chamada, está conservado, está preparado, está ali, submisso, obediente, buscando a Deus. Porque é fácil? Não importa a dificuldade, mas quanto mais as coisas vêm para querer nos abater, nós invocamos o nome do Senhor, clamamos o nome de Jesus, e a Bíblia diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, o Espírito Santo de Deus é que nos conserva.
Como podemos desprezar? O salmista pediu isto a Deus: não retires de mim o teu Espírito Santo. Aleluia. Claro, o Senhor não vai fazer isto. Aleluia. Ele disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Quem é nascido de Deus faz assim, né? Reconhece, se humilha, pede a Deus perdão, levanta a cabeça e vai avante e prossegue, porque ele prefere as coisas de Deus. A prioridade é o Senhor. Então, diante dessa circunstância, importante é ser nascido de Deus, nasceu de Deus verdadeiramente, constar, se conservando na presença do Senhor. Aí vem aqui, também nesse versículo, 1 João 5, 18 diz: e o maligno não lhe toca. Oh glória, não tem tantas coisas aí acontecendo? Quantas almas sendo ceifadas, e Jesus dizendo: venham a mim, eu vos aliviarei, encontrarei descanso para as vossas almas. Mas muitos não querem. O que é que o maligno faz? Não somente toca, como destrói, acaba com tudo, com as suas maldições. Mas aquele que é nascido de Deus, não sou eu que estou trazendo a novidade, é a palavra do Senhor. O maligno não toca. Existem pais que até dizem assim, ó: mexa comigo, mas não me mexa com minha filha, não mexa com meu filho, e ainda até faz ameaça: ai, ai de você, se tocar um dedo nesta minha criança, você leve tudo, faça o que for, mas não toque nele, não toque nela. Eu tenho até uns que fazem assim, junta a mão: eu te peço aquilo que é mais sagrado, não faça isso, porque está dizendo, é o cuidado, é o zelo. E a Bíblia diz que aqueles que são do Senhor são como a menina dos olhos do Senhor. O maligno não toca. Não, é o Senhor que está dizendo, porque Deus é o nosso amparo, é a nossa proteção, é o nosso escudo, é o nosso broquel. Não que a gente vai ficar tentando a Deus: eu vou mesmo, eu me coloco em situação difícil e digo: não, Deus está comigo, eu posso com tudo. O Senhor diz: se afaste da aparência do mal. Mas se porventura alguma coisa estranha de repente vier a acontecer, a palavra de Deus assim afirma: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, diz o Senhor. O maligno não lhe toca. Aleluia. Que maravilha, que segurança, né? Que verdade suprema e maravilhosa. João 10, 27 e 28. As minhas ovelhas, os que são nascidos de Deus, né? Quem é nascido de Deus, né? Ouve a minha voz. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo, Espírito de Deus, Espírito de Cristo diz à igreja. Ouvem a minha voz, percebem o chamado, e eu conheço-as, e elas me seguem. Que é nascido de Deus, né? E dou-lhes a vida eterna. O diabo vem para matar, roubar e destruir. Jesus afirmou: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Isso significa vida eterna.
E diz assim: dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. Perecer no sentido espiritual, né? Morte espiritual, morte eterna. Nunca hão de perecer, aleluia, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai me as deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Quem é nascido de Deus, o maligno não toca. Ele vai ser atrevido, né? Como aquele que é valente da batalha. Experimente você tocar aí, que você vai ver o que é que vai acontecer com você. Aí eu não toca não. Eu quero ver o diabo tocar em um daqueles que são nascidos de Deus. Não vai não. Não vai não, porque aquela alma, aquela vida ali está se conservando, está buscando ao Senhor, como a Bíblia diz, humilhar-me debaixo da potente mão de Deus, humilhar-me diante do Senhor, né? Diante de Deus, o nosso Salvador. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O maligno não vai conseguir não. Agora é claro, tudo isto aqui que é de bom, esta segurança, essa proteção, este livramento, não é por qualquer coisa à toa, não. Tem um motivo. Porque o Senhor, Ele faz o impossível, mas nós cooperamos com Ele, na capacidade que o Senhor nos dá para resistir. Ele nos dá a força, Ele nos faz competente, apto na batalha contra o mal. O que é que o nascido de Deus tem? Tem tudo isso aqui. Então não é para ficar apavorado, com medo, ai meu Deus, e tudo se espanta, tudo se agonia. Nós não nascemos de Deus, não estamos lendo a palavra, não são as notícias verdadeiras do Senhor que nos dizem coisas assim maravilhosas. Por isso que Jesus diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia. Ser nascido de Deus, conserva-se a si mesmo. O maligno não vai tocar. E concluindo, em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 19: todavia, o fundamento, a base, esse prédio aqui tem que ter um radier, tem que ter toda a casa uma base, um fundamento. Todavia o fundamento de Deus fica firme, inabalável, tendo este selo. O que é um selo? Uma aprovação, a carta para chegar, tem um selo. Documento no cartório, tem um selo, tem um dito e dou fé, está ali. E existem até agentes de inspeções, federais, municipais, que eles, quando pedem um documento, uma das primeiras coisas que ele quer ver: cadê o carimbo? Cadê a assinatura? Não tem, então tem que ter carimbo. Cadê o sinete? Cadê o chamegão do chefe? Quem foi que marcou? Cadê a autoridade aqui? Isso aqui não vai passar não. Então a palavra do Senhor aqui está afirmando, aleluia: todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus. Nós podemos não saber,
Nós, pela Bíblia, somos orientados a distinguir desta maneira: pelos seus frutos os conhecereis. As atitudes, a maneira de ser. Isso nos dá a capacidade de avaliar quem é e quem não é de Deus. E nós muitas vezes descobrimos isso nos contatos com as pessoas, nas primeiras conversas, ao ver algumas atitudes, que como a Bíblia diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. E aquele que é nascido de Deus também, não porque alguém está lhe proibindo, está a todo o tempo com uma câmara, olhando para ele, investigando ele, atrás dele no outro dia, não, porque tem o Espírito Santo, e ele sabe muito bem que aquilo não agrada a Deus, mas também não agrada a ele nem a ela. Sabe muito bem, todas as coisas, os homens e mulheres são livres para fazer, mas nem todas elas convêm. Assim aquele que é nascido de Deus. Existem coisas que não é coisa de cristão. Como não é coisa de cristão mentir, não é? Hipocrisia, mentira, falso testemunho, essas coisas e muitas outras não são de Deus. Paixão pelo mundo, amor, dinheiro, a vaidade, o orgulho, egoísmo, essas coisas não convêm ao cristão, não é coisa de quem é nascido de Deus. Então aqui diz para nós: olha, o Senhor conhece os que são seus. Deus sabe de mim e sabe de você. A gente ouve muito dizer que coração é terra que ninguém passeia, mas o Senhor sonda os corações. Ele sabe se eu e você, nós viemos aqui para adorar Ele. Ele sabe. E a palavra do Senhor, então, aqui está afirmando: e qualquer que profere o nome de Cristo, que é o nosso Senhor. Digam vocês aí, quem é o nosso Senhor? Jesus. Isso é verdade, né? É real, né? É sincero, é honesto, é verdadeiro. O Senhor conhece os que são seus. E qualquer, não importa se é homem, se é mulher, se é pastor, se é apenas um simples membro, não importa se é rico ou é pobre, se é negro, se é branco, se é nativo ou estrangeiro, qualquer que profere o nome de Cristo, nascido de Deus, aleluia, que tem esta garantia, esta promessa do Senhor, conserva-se a si mesmo, o maligno não lhe toca, porque, aleluia, está aqui, ó, qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Quem é nascido de Deus faz assim. Agora, quem não é nascido de Deus, vive o tempo todo mentindo, né? E muitas vezes não se é descoberto por ninguém, mas de Jesus ninguém esconde nada. E haverá um tempo em que haverá a separação. O Senhor colocará do seu lado direito o quê? O que é que o Senhor vai colocar do seu lado direito? As ovelhas que Ele conhece. E do seu lado esquerdo? E esta separação vai começar primeiro em que lugar? Nas igrejas, Igreja Batista, Assembleia, Metodista, Igreja Católica. Isso é lá para os ateus, para os que seguem seitas, heresias. O Senhor disse que vai começar a separação primeiro pela sua casa. Então quem é do Senhor, aleluia, nascido de Deus, continue se conservando, porque as coisas ruins deste mundo, porque o Senhor diz que o mundo, ele jaz
no maligno. O mundo é assim mesmo, ele está condenado, mas graças a Deus que o Senhor tem prometido para os seus um lindo país, uma cidade santa, gloriosa, onde não haverá mais nenhum mal, não haverá mais dor, não haverá mais cansaço, não haverá mais nenhum tipo de lamento ou de coisas assim. O nosso Deus, aleluia, estará conosco pelos séculos dos séculos. Amém. O Filho de Deus é vindo. Aleluia. Guardemos-nos dos ídolos, guardemos-nos da iniquidade. Em breve o Senhor virá para nos arrebatar aqui, porque quem ficar aqui vai ficar complicado querer dizer que ainda é cristão, porque o domínio global está chegando e o mundo será digitalizado, e aí conhecerão o desamor do anticristo. Mas a igreja lavada e remida com sangue do Cordeiro, aleluia, o Senhor disse: aquele que é meu, o inimigo não vai tirar, não vai arrebatar. Se Deus é por nós, maior é o que está em nós do que o que está no mundo, porque nós somos dele, e continuemos assim.